Você já sentiu aquela dor silenciosa de perceber que alguém da sua própria família não torce por você? Que por trás do sorriso há uma faca apontada para as suas costas? Aquele familiar que frequentava a mesma igreja que você, que orava na mesma mesa, estava tramando a sua queda em silêncio. E foi Deus quem os afastou de você. Descubra como Ele faz isso. Há um momento na vida de todo crente em que Deus começa a mover pessoas ao seu redor. E esse movimento, meu irmão, minha irmã, nem sempre é confortável. Às vezes ele dói como uma cirurgia, às vezes parece abandono. Mas quando os olhos da fé se abrem, percebemos que aquilo que parecia perda era, na verdade, a mão poderosa do Pai nos protegendo de lobos que vestiam a roupa da família. Charles Spurgeon, o grande pregador batista inglês que sacudiu o século XIX com a força da palavra de Deus, disse certa vez que Deus muitas vezes remove de nós aquilo que amamos para que possamos aprender a amá-lo com mais profundidade. E quanto mais meditamos nessa verdade, mais entendemos que Deus não afasta pessoas da nossa vida por crueldade, mas por misericórdia. O livro de Provérbios, cheio de sabedoria divina, já nos alertava: o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se tornará mau. Esse versículo não fala apenas de amigos, fala de todos aqueles que habitam o nosso círculo mais íntimo, incluindo aqueles que carregam o mesmo sobrenome que nós. Existem familiares que, ao invés de edificar, derrubam, ao invés de orar, fofocam, ao invés de celebrar as suas vitórias, torcem pela sua queda. E Deus, em sua infinita sabedoria, não nos deixa aprisionados para sempre nessa teia de relacionamentos tóxicos. Ele age, Ele move, Ele abre caminhos onde só parecia haver paredes. Spurgeon também pregou com veemência sobre a pureza dos relacionamentos, dizendo que certas companhias são como ferros velhos que corroem a alma sem que a gente perceba. Devagar, silenciosamente, a ferrugem do engano vai tomando conta do coração. E Deus, como o bom médico que é, intervém antes que o dano seja irreversível. Hoje vamos mergulhar nas 5 maneiras que Deus usa para te afastar de familiares hipócritas e falsos. Não como um convite ao rancor ou à divisão, mas como um despertar espiritual para reconhecer a obra de Deus em cada situação que parecia, à primeira vista, um simples conflito familiar. Porque quando Deus move, Ele move com propósito. E quando Ele afasta, Ele sempre prepara algo melhor. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nunca abandona os seus filhos. Se você está passando por um momento de distanciamento de alguém da sua família e ainda não entendeu o porquê, preste bem atenção ao que vem a seguir. O Espírito Santo tem algo a dizer para o seu coração hoje. E antes de continuar, deixo aqui um convite de coração. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui a palavra de Deus é pregada com amor, com seriedade e com o único propósito de transformar a sua vida de dentro para fora. Clique em se inscrever e ative o sino para não perder nenhuma mensagem. E se a sua alma está sedenta por aprofundar a sua intimidade com Deus, saiba que há um e-book especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. São 21 dias de leituras, reflexões e exercícios espirituais que vão reconectar o seu coração com o coração do Pai. Dê uma olhada, acredito que vai transformar a sua vida. A primeira maneira que Deus usa para te afastar de familiares hipócritas e falsos é por meio do conflito inevitável. Sim, você leu certo. O conflito, aquela situação que tanto nos envergonha e nos causa dor, pode ser exatamente o instrumento que Deus escolheu para abrir os seus olhos. Pense comigo. Quantas vezes um desentendimento aparentemente pequeno foi o que revelou o verdadeiro caráter de alguém que você julgava conhecer bem? Uma palavra dita no calor da discussão, uma reação desproporcional, uma atitude que nunca esperava de quem dizia te amar. De repente a máscara cai, e o que estava escondido por anos se revela em segundos. A Bíblia nos ensina em Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração de alguém está cheio de inveja, de falsidade e de maldade,
o conflito é apenas a pressão necessária para que esse veneno transborde. Deus permite esses momentos de tensão não para nos destruir, mas para nos revelar a verdade. Porque você não pode se proteger daquilo que não enxerga, e Ele, em seu amor infinito, não vai deixar que um lobo continue dormindo no seu sofá enquanto você o chama de cordeiro. Há familiares que sorriram para você durante anos, frequentaram a mesma mesa de jantar, cantaram os mesmos hinos na mesma igreja, e por dentro alimentavam ressentimentos que um dia explodiram. E quando explodiram, a dor foi imensa. Mas sabe o que também veio junto com a dor? A clareza, a libertação. A certeza de que aquilo que parecia sólido era, na verdade, construído sobre areia. Jesus mesmo nos disse em Mateus 10, versículo 34, "Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada." Muita gente estranha essa fala do Senhor. Como o príncipe da paz poderia vir com uma espada? Mas a espada de que Jesus falava é a espada da verdade. A palavra de Deus que divide, que separa, que revela o que está escondido nas entranhas de cada coração. Que às vezes essa espada passa bem no meio de uma família. Separa aquele que crê do que se recusa a crer. Separa aquele que caminha na luz do que prefere as obras das trevas. Não por crueldade, mas porque a verdade sempre exige uma escolha. E quando alguém da sua família escolhe repetidamente o caminho da falsidade, da hipocrisia e da malícia, Deus usa o conflito para mostrar essa escolha com clareza meridiana. Não se culpe pelo conflito que revelou a hipocrisia de alguém. Você não criou o problema. Você apenas foi o espelho que Deus usou para mostrar o que já estava lá. E agora que você enxerga, você tem uma responsabilidade: guardar o seu coração com toda diligência, como ordena Provérbios 4, versículo 23, pois dele procedem as fontes da vida. O conflito foi a primeira chave, mas Deus não para por aí. Ele continua agindo, e a segunda maneira é ainda mais poderosa, porque ela age no silêncio, no invisível, naquilo que só os olhos da fé conseguem perceber. A segunda maneira que Deus usa para te afastar de familiares hipócritas e falsos é por meio do distanciamento silencioso. E esse, meu irmão, minha irmã, é talvez o mais difícil de entender, porque ele não vem com barulho, ele não vem com briga, ele simplesmente acontece. De repente, você percebe que as ligações foram espaçando. As visitas foram diminuindo, os encontros foram se tornando cada vez mais raros, e aquele familiar que antes estava sempre por perto começa a se tornar um estranho de sobrenome familiar. Parece descuido, parece frieza, mas, na maioria das vezes, é providência divina. Deus não precisa de escândalos para separar aquilo que precisa ser separado. Ele é soberano o suficiente para simplesmente fechar portas, resfriar afetos e criar distâncias sem que nenhuma palavra de rompimento seja pronunciada. Ele age no invisível, no cotidiano, nos pequenos detalhes que a maioria das pessoas nem percebe que estão sendo orquestrados. O Salmo 31, versículo 20, diz assim: "Tu os encobres no esconderijo da tua presença, longe das conspirações dos homens." Olha que imagem poderosa. Deus tem um esconderijo para os seus filhos. E às vezes, para nos colocar nesse esconderijo, Ele precisa nos afastar de pessoas que nos expõem ao perigo sem que a gente perceba. Pense em José, filho de Jacó. Seus próprios irmãos o venderam como escravo por inveja, por falsidade, por um coração cheio de amargura disfarçada de fraternidade. E o que pareceu o pior dia da vida de José foi, na verdade, o primeiro passo do maior plano de Deus para a vida dele. O distanciamento doeu, a traição destruiu por dentro, mas Deus estava usando tudo aquilo para conduzir José exatamente para onde ele queria que ele chegasse. Gênesis 50, versículo 20, é um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Repare que José não minimizou o que seus irmãos fizeram. Ele chamou de mal o que era mal. Mas ele também reconheceu que, por trás de toda aquela maldade humana, havia uma mão divina transformando cada ferida em propósito. Quando Deus usa o distanciamento silencioso, Ele não está te abandonando. Ele está te reposicionando. Ele está te tirando de um ambiente que estava sugando a sua paz, a sua fé e a sua identidade em Cristo, para te colocar em um espaço
onde você possa crescer, florescer e cumprir o propósito para o qual foi criado. E aqui quero falar com cuidado, porque sei que isso dói. Às vezes a pessoa que se distancia usa a própria espiritualidade como arma. Frequenta a igreja, sabe os versículos de cor, fala em nome de Deus, mas vive uma vida completamente diferente do que professa. Jesus chamou essas pessoas de sepulcros caiados em Mateus 23, versículo 27. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Não se engane pela aparência religiosa. O fruto é o que revela a árvore. E quando Deus começa a criar distância entre você e um familiar que porta uma máscara de piedade, preste atenção. Ele pode estar te mostrando a árvore pelo fruto que ela produz no seu relacionamento com ela. O distanciamento silencioso é a segunda chave. E agora chegamos à terceira maneira, que é a que mais surpreende, porque Deus a usa justamente nas situações em que você menos esperaria que Ele estivesse presente. A terceira maneira que Deus usa para te afastar de familiares hipócritas e falsos é por meio da sua própria transformação espiritual. E isso talvez seja o que menos pessoas esperam ouvir, porque o ponto de partida não está lá fora. Ele começa dentro de você, no melhor sentido possível. Quando Deus começa a transformar profundamente a sua vida, quando a sua palavra começa a habitar com riqueza no seu coração, quando a oração deixa de ser uma obrigação religiosa e se torna um encontro genuíno com o Pai, algo acontece. Você começa a enxergar com outros olhos, e o que antes parecia normal passa a parecer insuportável. A convivência com a falsidade começa a pesar de um jeito que antes não pesava. A hipocrisia que antes você tolerava com um sorriso começa a ferir a sua consciência. As conversas vazias, as fofocas disfarçadas de preocupação, os julgamentos cobertos de religiosidade, tudo isso começa a te custar algo que você não está mais disposto a pagar, a sua paz. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz com toda a autoridade do céu: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se tornaram novas. Quando você se torna uma nova criatura, o seu apetite muda. O que antes te alimentava começa a te enjoar. E o que antes te enjoava, a palavra, a oração, a comunhão verdadeira, começa a te nutrir de um jeito que nada mais consegue substituir. E aqui está o ponto delicado. Nem todo familiar consegue acompanhar essa transformação. Alguns ficam desconfortáveis com a sua mudança. Preferem o você de antes, aquele que era mais fácil de manipular, mais fácil de controlar, mais fácil de diminuir. Quando você cresce em Cristo, você deixa de caber nos moldes que certas pessoas tinham para você. E isso incomoda. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente inevitavelmente muda os seus relacionamentos, porque você não pode pensar de um jeito novo e continuar aceitando o que antes aceitava sem questionar. Há familiares que vão tentar te convencer de que você mudou para pior, que você ficou orgulhoso, que você se acha melhor do que os outros. Não se deixe enganar por esse argumento. Existe uma diferença enorme entre arrogância espiritual e discernimento espiritual. O arrogante despreza as pessoas. O discernido simplesmente se recusa a deixar que certas influências contaminem o que Deus está construindo na sua vida. Jesus mesmo disse em João 15, versículo 19: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Quando você não pertence mais ao mesmo espírito que governa certos ambientes e certas pessoas, você começa a ser rejeitado por esses ambientes. Que essa rejeição é, na verdade, uma confirmação de que você está no caminho certo. A sua transformação espiritual é a terceira chave, e ela prepara o caminho para a quarta maneira, que Deus usa de forma ainda mais específica, agindo diretamente nas circunstâncias externas da sua vida, para criar uma separação que você jamais conseguiria criar sozinho. A quarta maneira que Deus usa para te afastar de familiares hipócritas e falsos
é por meio das circunstâncias que Ele mesmo orquestra. Uma mudança de cidade, uma nova oportunidade de trabalho em outro lugar, uma doença que reorganiza toda a dinâmica familiar, uma crise financeira que revela quem realmente está ao seu lado, uma virada de vida que nenhum planejamento humano poderia ter antecipado. Deus é o Senhor das circunstâncias. Ele não está à mercê dos eventos da história. Ele os governa. E quando Ele decide que é hora de criar uma separação necessária entre você e alguém que está te prejudicando espiritualmente, Ele move o tabuleiro inteiro para que isso aconteça sem que ninguém precise ser o vilão declarado da história. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, como está escrito em Gênesis 12, versículo 1. Abraão não escolheu se afastar. Deus criou as circunstâncias do chamado. E obedecendo a esse chamado, Abraão inevitavelmente se distanciou de tudo e de todos que faziam parte do seu mundo anterior. Não por ódio, não por rejeição, mas por obediência a uma voz maior do que qualquer vínculo familiar. E quantas vezes Deus tem feito o mesmo com você? Quantas vezes uma porta que se fechou, um plano que não deu certo do jeito que você esperava, uma mudança repentina de rota, foi exatamente o que te tirou de perto de pessoas que estavam te fazendo mal sem que você tivesse coragem ou clareza para se afastar por conta própria. Deus age nas circunstâncias porque Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que, às vezes, o amor que sentimos por um familiar nos cega para o dano que esse familiar nos causa. Ele sabe que, às vezes, o medo do julgamento da família nos prende em relacionamentos que deveriam ter terminado há muito tempo. E então, Ele age. Ele cria a saída que nós mesmos não tínhamos forças para criar. 1 Coríntios 10, versículo 13, nos promete: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar, mas com a tentação também providenciará a saída, para que a possais suportar. Esse versículo fala de tentação, mas o princípio é eterno. Deus sempre providencia a saída. Sempre. Em todo e qualquer tipo de situação que esteja pesando além da sua capacidade de suportar. E a quinta e última maneira, meu irmão, minha irmã, é a mais poderosa de todas. Porque ela não vem de fora. Ela não vem de um conflito, de um distanciamento, de uma transformação ou de uma circunstância. Ela vem diretamente do Espírito Santo, que fala ao seu coração com uma clareza que não precisa de argumento, não precisa de prova e não precisa de aprovação de ninguém. Deus fala, e quando Ele fala, é com uma convicção que não se compra, não se estuda e não se imita. É aquela certeza profunda que nasce no lugar mais silencioso da sua alma e diz: isso não é saudável para você. Essa pessoa não quer o seu bem. É hora de estabelecer um limite. É hora de se afastar. João 10, versículo 27, diz as palavras mais reconfortantes que um filho de Deus pode ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você pertence ao Senhor, você ouve a voz dele. E quando essa voz fala sobre um relacionamento, sobre uma pessoa, sobre uma dinâmica familiar que está te corroendo por dentro, você tem a responsabilidade de ouvir e de obedecer. Obedecer à voz do Espírito Santo sobre relacionamentos familiares é um dos atos de coragem mais difíceis que um crente pode praticar, porque a família carrega o peso da tradição, do sangue, da expectativa social e do julgamento religioso. Sair desse ciclo, mesmo quando Deus claramente está te chamando para sair, exige uma fé que vai muito além do que a maioria das pessoas está disposta a exercer. Mas Deus nunca te chama para fora de algo sem te chamar para dentro de algo melhor. Ele nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Ele nunca te afasta de uma pessoa sem preparar um espaço mais saudável, mais verdadeiro e mais alinhado com o propósito que Ele tem para a sua vida. Confie nessa verdade. Ela não falha. As 5 maneiras estão diante dos seus olhos. O conflito que revela, o distanciamento que protege, a transformação que separa, as circunstâncias que reposicionam e a voz do Espírito que guia. Todas elas são expressões do mesmo amor, do mesmo cuidado e da mesma soberania de um Deus que nunca deixa os seus filhos desamparados. Na conclusão, quero deixar uma palavra final que vai tocar o seu coração
de um jeito que você não vai esquecer. Deus não afasta pessoas da sua vida para te punir. Ele as afasta para te preservar. Cada distância que dói, cada silêncio que pesa, cada separação que você ainda não entendeu completamente, está nas mãos de um Pai que te ama, com um amor que não cabe em nenhuma palavra humana. Confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que Deus falou para você hoje e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas mensagens. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados com muito amor e tem muito ainda a falar ao seu coração. Não pare por aqui. E se você quer aprofundar ainda mais a sua caminhada com Deus, o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Ele foi feito para você.